Paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde. Eu não pude na quinta-feira colocar uma mensagem para os irmãos. Estava um pouco de barulho aqui em casa, meus netos estavam aqui, meus filhos. E com isso acabei não colocando uma mensagem aos irmãos. Mas eu vou estar, nesse exato momento agora, lendo uma palavra qual o Senhor colocou no meu coração na manhã do dia de hoje. Livro do profeta Jeremias, capítulo 7. Relutei muito para não falar dessa palavra. Tinha as outras duas que Deus colocou no meu coração. Mas hoje o Senhor falou comigo nessa palavra e que é para mim trazer para a igreja do Senhor. Livro do profeta Jeremias, capítulo 7, a partir do versículo 12. Aleluia. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló. Desde o princípio fiz habitar o meu nome. E vede o que fiz por causa da maldade do meu povo. Agora, pois, porquanto fazeis todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei madrugando, eu falando e não ouvistes, clamei-vos e não respondestes. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz em Siló. E vos arrojarei da minha presença, arrancarei vocês da minha presença, como arrojei todos os vossos irmãos e toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não vos ouvirei. Aleluia. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham lenha e os pais acendem fogo, as mulheres amassam a farinha, fazem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. E não antes a si mesmo para a confusão dos vossos rostos? Porquanto assim diz o Senhor Jeová, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre esses homens, sobre os animais, sobre as aves do campo, sobre os frutos da terra, acender-se-ão e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ajuntai os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e comei carne. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, aleluia. E vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos fiz andar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para frente. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando, mas não deram ouvidos, nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a vosso serviço e fizeram pior do que os vossos pais. Dir-lhe-ás, pois, todas essas palavras, mas não darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não responderão. E lhes dirás, uma gente é esta que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção, já recebeu a verdade e arrancou da sua boca.
corta o cabelo da tua cabeça e lança fora. Levanta o teu pronto sobre as alturas, porque o Senhor já rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que parece mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para contaminarem. Aleluia. Amados, uma palavra difícil, uma palavra complicada, porque Deus estava dizendo que o povo rejeitou o Senhor. Que o povo, em vez de adorar ao Senhor, buscavam outros ídolos, outros deuses para adoração. E às vezes nós fazemos isso, porque ele diz que nós buscamos o nosso próprio conselho. Quando buscamos o nosso próprio conselho, nos apartamos da presença do Senhor, porque Ele quer nos guiar. E a palavra dele nos diz que quando Ele nos guia por águas mansas, pastos tranquilos, pastos verdejantes. Não por nossa escolha, porque por escolha Ló também escolheu os pastos verdejantes, mas não era o caminho do Senhor. Não adianta ter maravilhas, coisas boas, mas sem a presença do Senhor. É melhor, diz o livro de Eclesiastes, melhor às vezes num velório do que num lugar onde há festa, porque no velório há sinceridade. No velório há lamento, pranto, choro, dor. E no lugar onde tem festa, tem a alegria. Isso é bom. Só que o momento às vezes não é de alegria. O momento às vezes é de lamento. E o nosso lamento não está agradando ao Senhor. Por isso que ele diz, quando vocês fazem essas coisas na rua de Judá e na cidade de Jerusalém, não está falando da igreja em si, está falando do povo, está falando da nação. E quando nós vemos essa palavra, quando nós prevaricamos contra o Senhor, não andamos segundo o seu propósito, quando o profeta se levanta, ele já diz para o profeta: não adianta orar por esse povo que eu não vou te ouvir. Não levante clamor por eles que eu não quero ouvir. Não adianta subir nos lugares altos, porque nada vai acontecer. Há momento, irmãos, que Deus, Ele nos deixa, não porque Ele quer nos deixar, não. Porque a Bíblia nos ensina que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. E ainda no meio de tanta coisa que está acontecendo, nós estamos buscando a nossa vaidade, buscando aquilo que nos dá prazer, buscando aquilo que nos dá apenas sabor e alegria. Trazemos muita palavra de bênção nesses dias, que Deus vai fazer, mas Deus está falando para nós: não adianta orar por esse povo, porque eu não vou te ouvir, ainda não é tempo. Tem muita coisa para acontecer. Capítulo 11, versículo 14, ele repete a mesma frase que Jeremias, o profeta, continua clamando a Deus por esse povo. E Deus responde: não adianta orar por esse povo que eu não vou te ouvir. No capítulo 14, no versículo 11, novamente, disse mais o Senhor: não rogues por este povo para o bem. Capítulo 15, ele diz: disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que, quando te disserem para onde iremos, dir-lhe-ás: assim diz o Senhor, os que para a morte, os que para a espada, os que para a fome, e os que para cativeiro. Capítulo 29, ele diz que o povo foi levado ao cativeiro.
E quando levado ao cativeiro, ele mesmo diz essas palavras de Jeremias, o profeta, que enviou a Jerusalém ao resto do povo que está no cativeiro na Babilônia. Ele disse que nós íamos passar por esse cativeiro, íamos passar por esse momento de afronta, de tribulação, de angústia, momentos difíceis de suportar. Mas o Senhor é Pai. No capítulo 23, ele diz que ele vai juntar de um lugar e de outro e trazer de volta. Ainda que ele dê um castigo, porque não há pai que ama o seu filho que não o castiga para que faça o que é reto. O Senhor nos castigou bastante. Salmo 119. Mas não nos entregou à morte. Esse castigo, quando a palavra fala em castigo, é apenas uma correção de Deus para que nós nos voltemos a Ele e andemos no caminho dele. O povo cativo na Babilônia, cativo no país onde ele se encontra, e Deus diz: ore por esse povo, ore por essa nação, para que essa nação tenha paz. Porque aonde você estiver, ainda que esteja no cativeiro, ainda que esteja trancado em casa sem poder sair, ainda que não possa, aleluia, falar com seus irmãos, ainda que não possa, aleluia, estar em comunhão na congregação, ainda que não possa nem ir para o trabalho, trazendo sustento para a família, ele ainda diz: ore para que haja paz, porque onde houver paz, você também terá paz. Porque logo mais à frente, ele já diz: eu sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, buscar a mim e me ouvireis, quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e vou fazer mudar a vossa sorte. Deus nunca disse que não nos daria um escape. Também nos disse nunca que viríamos só em paz. E viríamos momentos de angústia, de tribulação, de afronta, momentos de angústia, momentos de lágrima, de choro, de tristezas, de sabores. Mas ele diz também que o pensamento dele sobre nós é pensamento de paz. Só vamos ter paz quando orarmos pela paz. Quando a cidade, o país, não importa quem é o governo, a Bíblia nos ensina que é para nós orarmos pelos governantes. Nós, a Igreja de Cristo, não temos compromisso com a política da forma que política de governo. Não. A política serve para nós como organização. A igreja é uma organização. Precisa de CNPJ, precisa de pagar encargos, despesas. E quando isso acontece, porque ela é uma organização. Sendo uma organização, tem esses encargos. Sendo um organismo, aí já somos nós, no coletivo, que aí nos tornamos igreja. Igreja viva do Senhor. Que nos tornamos igreja viva do Senhor. Como nós em comunhão. No momento, só através das mídias sociais. Mas vamos orar pela paz. Enquanto a igreja ainda for organismo, não só organização, nós vamos orar pela paz. E nessa hora que nós oramos pela paz, clamamos a Deus que nos dê paz, que nos dê graça, que nos dê confiança, que nos dê momento de alegria em meio à tristeza.
Ele cita isso em vários outros lugares na Bíblia, dizendo que é como a dor do parto. A mulher sofre as contrações por um determinado tempo. Depois as contrações vêm diminuindo de tempo e as dores ficam maiores. Até que chega o momento do parto, onde a dor também passa a ser tremenda, quase que fatal. Mas depois que nasce, aleluia, já não se lembra mais da dor. O que eu quero dizer com isso, irmãos, que vamos continuar clamando, ainda que o Senhor agora não queira nos ouvir, porque sabe que somos pecadores. Ainda que o Senhor não queira nos ouvir agora, vamos continuar clamando, porque Ele vai se virar ao nosso favor, porque Ele sabe o pensamento que tem sobre nós, pensamento de paz e não de mal, porque ainda não é o fim. Porque depois das dores do parto, a alegria de ver o nascimento, aleluia, daquilo que você esperava, a alegria vai ser tão grande que aquelas dores vão ter valido a pena. As dores que estamos passando agora, sozinhos, enclausurados em casa, às vezes saímos na rua, mas não é a mesma coisa de estarmos na casa do Senhor. Essa dor é a dor do parto. Assim como a missionária, a pastora lá do Nordeste, a irmã Cida passou a mensagem agora há pouco, que eu estava ouvindo. É um parto, é uma dor, é um novo nascimento. E depois que nasce, você esquece a dor do parto. Amém, meus queridos? Espera só mais um pouquinho de tempo, que o que há de vir, virá e não tardará. O Senhor ainda está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Que Deus em Cristo Jesus venha, aleluia, a continuar abençoando a tua igreja, abençoando os seus servos, abençoando os seus filhos, e que cada um deles venha continuar na presença. Não te aparte da presença do Senhor. Eu sei que tem dias que não dá vontade nem de pegar a Bíblia para ler. Tem dias que de angústia. Mas o Senhor ainda está no controle. Meu Deus. A Bíblia diz que Jó passou muito tempo naquela situação, mas ele não desviou do foco e sempre soube quem era Deus. Ouvia de dizer quem era o Senhor, de ouvir falar, mas agora tenho intimidade contigo. Agora sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E se o pensamento dele que não pode ser impedido, o pensamento dele para você é pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Bem, que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. A igreja ADSM Jardim Piatã, uma igreja abençoada e abençoadora. Continue abençoando a obra do Senhor. Não desista, insista, persista, porque a obra está aí. Nós vamos continuar pelejando até o dia que o Senhor quiser que nós estejamos aí pelejando. O dia que Ele não quiser mais, Ele vem e nos arranca dessa terra, para não vermos mais a iniquidade. Mais uma vez eu digo, pode ter uma igreja abençoada igual a DSM do Piatã, mas mais abençoada que a igreja ADSM do Jardim Piatã, não tem. Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.